boa noite, uma boa noite, minha gente. Eu passei aqui para falar com vocês sobre três situações que direcionam Exu. Três situações, três dinâmicas que fazem parte de todo um conjunto da palavra, da entidade, desse movimento Exu. A primeira dinâmica, vamos colocar assim, que é tudo aquilo que a gente vê, né? Quando a gente vê a chegada dessa entidade, aquilo que a gente vê com os nossos olhos, que a gente percebe diante de um trabalho, diante de uma direção que é dada, diante de um descarrego. Então, a primeira situação é a visão, né? Aquilo que a gente sente com aquela força, com aquela energia que a gente está diante, né? Daquele trabalho, daquele momento que a gente está recebendo, aquela força, aquela resposta, muitas vezes aquela direção, aquela orientação. Então, é a parte que entra na dinâmica externa, né? O contexto externo. Então, essa é uma das dinâmicas. A segunda dinâmica, né, é o que acontece, né? É o que a gente entende sobre essas entidades, né? Da onde elas chegam, como elas vêm, né? Esse outro plano que não é o plano material, e sim o plano espiritual, né? E tudo que traz consigo, né? As ferramentas, os pontos riscados, né? A intenção, né? Como é feito aquele trabalho, né? Fundamentado, a ancestralidade, né? Daquela entidade, a força, né, que ela traz, né? Então, o segundo ponto seria a gente é o conjunto dessa dinâmica, né, por inteiro. O que acontece, né? O que é feito ali, né? O que por detrás daquela vela é representado, né? Aquilo que é mostrado é aquilo que a gente vê, que é o primeiro ponto, né? Que é a chegada, que é a palavra, que é a entidade em si. O segundo ponto seria o que tem por detrás, né? Daquela capa, daquela vela, enquanto é feito um trabalho, uma oferenda que é enviada ali, a gente vê, né? Mas a gente vê como a gente preparou, né, a direção que foi dada, mas por detrás, né, do físico, no outro plano, né, como é recebido, né, e muitas vezes tu tá ali no chão de Aruanda, tu tá vendo um piso, mas por debaixo daquele piso existe um outro piso, e por detrás daquela ferramenta existe energia, então ela é, como se diz, transmutada, né? Muitas vezes tu percebe ali o material, mas por detrás, né, daquele ponto riscado, daquela ferramenta, né, daquela capa, daquela bengala, do outro lado, né, é uma outra existência, é uma outra visão, é uma outra ferramenta, é uma outra energia que se apresenta. E qual é a terceira dinâmica, gente? É a gente compreender tudo isso. A terceira dinâmica é a gente entender, né? É quando essa entidade vem para nós e ela nos dá uma direção, ela nos coloca nos trilhos, ela nos mostra o caminho, porque Exu é movimento, Exu é caminho, né? E ele vê além daquilo que a gente consegue enxergar, né? Então, Exu ele vem para nos ajudar, né? E ele só intervém por forças superiores na nossa vida. Então, a terceira dinâmica seria a gente ter essa compreensão. O que aquela entidade está trazendo para nós? O que ela quer de nós?
né? O que a gente vai levar para nós, para nossa vida, que está sendo direcionada, que está sendo dada como um entendimento, como uma compreensão. Então eu trouxe para vocês aqui 3 dinâmicas, né, que acompanham. Hoje eu falei do Exu, né, mas é o preto velho, é o caboclo, né, as crianças, né, mas falando do povo de Exu, falando dessa força, dessa energia, né, que corre, que caminha do nosso lado, né, na nossa frente, nas nossas costas. Então, falando seria a primeira, que seria aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga, que a gente está vendo, que a gente compreende dentro da nossa visão, né? Que cada um vai entender de uma forma. A segunda seria o que tem por detrás, aquilo que não é visto pelos nossos olhos, mas que pelo outro lado, né, não aparece como aparece pra gente. É diferente, é transferido, é transmutado, é uma outra visão do outro lado. E a terceira dinâmica seria a gente entender, né, que uma situação está ligada a outra e aquilo é preciso a gente ter esse entendimento, né, daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente não vê, daquilo que está sendo feito e que é necessário para a gente ter essa compreensão. Então, hoje eu trouxe para vocês essas 3 dinâmicas que eu achei bem importantes trazer. Muita gente tem medo, né, da palavra, da presença, da entidade. Muita gente não conhece, né, e tem essa visão distorcida pela aparência, muitas vezes pelo arquétipo, que muitas vezes se apresenta de uma forma mais assim assustadora para muitos, né? E muita gente confunde, né? Com bruxaria, com magia negra, com é diabo, são vários nomes, né? Que dão, né? Tem guampa, tem rabo, então não é positivo, né? Essa questão. E a gente sabe, né? Que muitas vezes essa representação necessária para a gente saber, né, da onde vem aquela entidade, que aquela entidade tem aquele trabalho para trabalhar diretamente com essas energias mais densas, com essas energias mais difíceis, que é necessário como um respeito, né, para ver, tem que trazer essa roupagem, né, para assustar mesmo, né, aquelas forças ali que estão de uma certa forma, numa densidade muito baixa, muito negativa. Então, eu sempre digo que a nossa polícia astral, que já vem preparada ali, né, para trabalhar diretamente com essas forças mais densas. Então, sempre vem essa situação do povo de Exu. Quando se fala em Exu, existe muita falta de entendimento, né? Sempre aquela situação, é Pombogira. A Pombogira é uma mulher profana, é uma mulher da noite. Nem toda Pombogira, né, quando encarnada, foi da noite, né? Eu sempre falo isso porque muitas foram sinhás, muitas foram condessas, muitas foram mulheres, né? Donas de casas, mães, e existe todo um preconceito, né? Por causa das roupas, que Pombogira vem trazendo a sensualidade. E sim, a Pombogira ela vem com esse empoderamento, trazendo para a mulher essa identidade feminina de posição, né? Essa identidade de comando, de independência, de liberdade, de autoestima, de beleza, né? Mas é uma beleza interna, né? Que a mulher ela tem esse espaço, que ela se valorize, que ela se ame. Então ela já traz consigo essa beleza, essa sensualidade, trazendo essa autoestima, como o Exu também, né, vem muito bem vestido, às vezes de cartola, de capa, representando também, né, essa nobreza, né, essa força, né, o comando,
né, a altura, a presença. Então, tudo tem um significado, né? Então, muitas pessoas não entendem, não têm essa compreensão, né? Então, eu sempre trago muito sobre Exu, porque eu falo com muitas pessoas, e principalmente quem não é, né, não é da nossa religião e não muitas vezes não tem, né, esse entendimento, né? Então, quando vê assim, se assusta. E Exu, gente, Exu, ele nos carrega, né? São os nossos guardiões. Eles muitas vezes ali, a maioria das vezes, né, ele intervém, né, ali para que muita coisa negativa não aconteça na nossa vida, inclusive tira muitas pedras do nosso caminho para a gente não se prejudicar. Muitas vezes ele intervém para não haver um acidente, para te poder sair e retornar. Ao contrário, que as pessoas têm esse entendimento que faz o mal. As pessoas confundem muito, né? Porque povo da esquerda, esquerda negativa, né? Direita positiva, né? Não existe a esquerda negativa, existe pessoas mal intencionadas, existem situações, existem caminhos, escolhas, né? E no caso, assim, Exu, ele não tá aqui para prejudicar ninguém, ele tá aqui para nos ajudar, né? Para a gente chegar no nosso caminho, né? Que nos dá um movimento. E quando acontece algo, né, que Exu tem que atravessar no caminho daquela pessoa, ele recebe ordem de uma lei maior, uma lei superior. Esse é o trabalho dele, né, para ver essa compreensão, né? Não nada passa sem Exu, sempre passa por ele primeiro. Então, Exu faz parte da nossa vida, né? Aquela força que está mais ligada à nossa vida aqui terrena da Terra. Então, eu passei aqui para falar sobre esse povo, sobre essa entidade, agradecer a ele sempre, né, por tudo, né, que caminha, né, por tudo que tá ali, né, com a gente o tempo todo, né, respondendo sempre. Gratidão, Laroie, Exu, Exu de Mojubá. Axé, meu povo, e que o povo de Exu possa sempre nos dar toda a direção e nos trazer sempre a proteção. Axé.